eu acho bastante importante essa junção aí entre a academia e o mercado, né? A gente poder ir apresentar algumas coisas que a gente faz na prática, as dois do que a gente passa no dia a dia ali, para quem está estudando, quem quer ter mais conhecimento sobre a área de mobilidade. Então, acho que é super legal, é super válido essas oportunidades. Bom, meu nome é Rodrigo Prats, eu sou diretor de operações na Advat Tesla. Perdão, mas a Tânia falou para eu começar. Tá mandando muito já, né? Desculpa. Eu acabei de começar. Você perdeu, inclusive, a parte que eu agradeci pelo convite. Pô, então essa parte eu podia dar fora, né? É verdade. Então, mais uma vez, agradecendo o convite. A gente que agradece a sua presença, viu? E na Advat eu sou diretor de operações. A gente tem uma diretoria de atendimento e diretoria de operações. Basicamente é o pessoal que vem e o pessoal que entrega. E de um ano e pouco para cá, eu assumi a função também de head de mobile. Então, a agência já fazia uma série de projetos de mobilidade, mas a gente se estruturou para ter uma disciplina de mobilidade no final de 2011 e eu sou o responsável. Minha formação é técnica, ela é em tecnologia, ela não é em marketing e comunicação. Vou falar um pouquinho da agência super rápido. Então, estou rodeado ali de pessoas de comunicação, pessoal de planejamento, de estratégia, criativos, uma equipe bem multidisciplinar. Eu entrei na Tesla na época em 99 e trabalho com internet então desde 99, antes da bolha, antes dessa explosão de social, antes da explosão de mobile e tudo mais. Você é quase um dinossauro da internet, né? Mas eu sou novo, eu tenho só 32. Eu falo que quem começou antes da bolha, a gente já se considera dinossauro, né? Tem tanta moçada nova, né? E o que é a Advat Tesla? A Advat Tesla é a fusão da agência de estratégia, a Advat. A gente, na metade de 2011, fez essa fusão. Eu trabalhava na Tesla, uma agência digital conhecida, já famosa. Ela foi fundada em 97. Eu conheci a Tesla dessa época. Sim, em 97, uma das pioneiras aí. E em 2011, então, a gente fez essa fusão, que a Tesla sempre teve um foco muito grande em entrega. Então, tem uma parte forte de tecnologia e entrega, e a Advat veio somar com a parte de estratégia, com a parte de planejamento, a parte de comunicação. Nosso posicionamento hoje em dia é como uma agência de comunicação integrada. Nosso foco não é só digital, vou mostrar algumas coisas que a gente fez aqui, embora, obviamente, a maior parte dos trabalhos que a gente faça seja de digital. Esses aqui são exemplos de alguns clientes que a gente atende atualmente. A gente já atendeu, inclusive, a Coelho da Fonseca, do Alan. Eu já conheci o Alan de antes, da época que ele trabalhava na Sul América, também é um cliente nosso. Depois a gente atendeu a Coelho, a gente pegou o processo de transição dele da Sul América para Coelho, enfim, já conhecia ele dessa época. E a Coelho foi um cliente da agência até 2010, se não me engano. E alguns dos nossos clientes, a Mercedes-Benz, a gente tem a conta de digital da Mercedes, a Rossi, tem uma série de exemplos aqui também para dar algumas opiniões a respeito desse setor semelhante ao do Alan. O CCR, NET, Whirlpool, que é a marca-mãe da Brastemp, da Consul e do KitchenAid. Eu tenho uma série de projetos de mobilidade que a gente fez para a Whirlpool, é um cliente que investe bastante nessa área. Danone, CIC, Grupo Promon. A gente é especialista em entregar e em jogar ping-pong. Então, a equipe hoje tem cerca de 80 pessoas, um pouquinho mais. Eu tenho um reel aqui. A minha apresentação, na verdade, a ideia é ter um pouco texto e tem alguns vídeos aqui. Então, eu vou pedir licença para vocês para ficar alternando aqui entre vídeos e apresentação. Maravilha, você de volta.
falar com o nosso diretor. Isso aqui é um reel da agência para dar uma noção de tudo que a gente consegue fazer, mas o foco dessa palestra hoje é em mobilidade, né? Então, convergência digital e mobile marketing. Acho que é legal tirar o elefante da sala, né? Que é, muita gente tem dificuldade de saber o que é mobile marketing, né? Então, e tem uma diferença grande entre a questão acadêmica, o que você consegue pesquisando, o que você vai atrás de sites como a Associação de Mobile Marketing, que eles te falam que é a definição, né, de mobile marketing, e o que a gente experimenta na vida real, né? O que a gente, depois de estudar isso e ver, o que na prática realmente faz sentido e realmente é importante. Então, aquelas frases genéricas de engajar com os consumidores de forma interativa através de dispositivos móveis, muito legal. Só que na prática o que é, né? Tem três coisas. São ações, as ações de marketing que a gente já conhece, já faz, vocês estudam isso, então carecas de saber, mas levando em conta um contexto muito grande de localização. Então, você não precisa interagir com o consumidor num local fixo. Você consegue interagir com o consumidor onde ele está, né? Então, onde ele estiver. Uma diferença muito grande que as agências estão começando a se adaptar agora é sair de um modelo de interrupção para um modelo de interatividade. Então, antes você tinha lá o anúncio de TV, o spot de rádio, ele estava atrás de um conteúdo, né, o seu consumidor está atrás de algum conteúdo e você interrompe ele para dar a sua mensagem. A gente vai ver aqui alguns cases, a gente vai mostrar de serviços que são prestados, que são oferecidos para o consumidor, que fazem com que ele tenha contato com a sua marca várias vezes, mas ele escolhe o momento em que ele vai ter esse contato. Né? Você não faz essa interrupção. Tá? E uma outra coisa é que o mobile marketing ele te permite, o mobile, né, ele te permite ter um acesso exato àquela pessoa. Né? Você não empresta o seu celular para alguém passar o dia. Né? O seu celular é seu, você tem seus contatos, você tem suas fotos, você tem seus e-mails, ele é pessoal. Então, quando você pensa em fazer ações de mobilidade, você tem um potencial muito grande de atingir aquele consumidor de uma forma específica. Então, de toda a questão acadêmica, que é super importante, todo mundo tem que ter na ponta da língua, na prática, fazendo vários projetos, o que a gente acha e julga como sendo o mais importante é isso. Você levar em conta a localização, quando você faz alguma ação, você está disponível e criar aplicativos que o usuário tenha contato com a sua marca, porque ele quer, porque é algo útil para ele, né?
porque ele está atrás de fazer uma tarefa, isso tem que ser algo rápido, você não vai fazer ele passar por uma mensagem que ele não quer, porque ele vai apagar o seu aplicativo, ele não vai acessar o seu site usando o celular, se não tiver adaptado, e então de forma realmente pessoal, né? Então você tem contato, você consegue mandar um push message para aquela pessoa, né? Você consegue falar com ele de forma muito mais próxima. Esse slide, ele sempre, eu já fiz essa apresentação algumas vezes para alguns clientes, não exatamente essa, mas alguma coisa semelhante a essa, quando a gente vai falar sobre mobilidade e tal. E aí sempre tem alguém que pergunta assim, não existe um roadmap de ações que podem ser feitas? E as pessoas querem soluções simples, né? O cara quer um negócio já mastigado para ele. E obviamente que isso aqui, ele não esgota todas as possibilidades de mobilidade. Tem uma série de outras coisas que podem ser feitas, muito mais até novidades que saem todos os dias, hoje em dia, que vão incluindo coisas aqui. Ou elas estão em alguma dessas categorias já, ou elas vão incluindo coisas aqui. Mas claramente, você vê alguns tipos de ações que se encaixam num diagrama como esse, que eles são um pouco mais básicos, né? E alguns são um pouco mais sofisticados. Então você pega, eu não sei quantos de vocês costumam frequentar alguns eventos que o Google faz sobre mobilidade, mas o que o Google mais bate, eu faço parte do comitê de mobile do IAB, né? E as reuniões geralmente são no escritório do Google, que é sensacional. E o que eles mais falam é, a gente precisa informar o mercado para eles adaptarem os sites para mobile, né? A taxa, se você pegar de todos os sites disponíveis nacionais, a taxa é muito baixa de quais sites já estão adaptados. Não beira os 5%. Então, tem um esforço muito grande de evangelização para você ter essa conversão para o mobile. Então, isso é uma coisa mais básica, mais simples. E aí, no outro lado do espectro, na outra ponta, você tem ações como a experiência que o Netflix te proporciona, por exemplo. Eu não sei quantos de vocês são assinantes do Netflix, mas você consegue fazer uma coisa do tipo, você está assistindo um vídeo no seu computador, né? Você dá um pause naquele vídeo, e aí você pega o seu aplicativo do Netflix, e ele tem um botão assim, resumo, que você continua vendo o vídeo de onde você estava. Né? Então, quando você pensa numa experiência cross-channel, se você estiver no site, se você estiver no tablet, se você estiver usando o celular, você tem uma experiência unificada, né? O mobile ele é só uma parte disso, mas é um tipo de ação que pode ser feita que mostra essa complexidade, né? Então a gente tem alguns exemplos que são mais básicos e alguns que são mais complicados. Eu vou mostrar agora, a minha apresentação é bem focada nos cases mesmo da agência, para a gente depois no final ter um espaço ali maior para a gente fazer um Q&A, e tem bastante vídeo aí no meio, eu vou explicando. A maioria dos cases eles estão encaixados em algum desses itens. Tá? Então, começar pelo básico, então... Por favor. A gente tem alguns cases de SMS e voice message que a gente fez para a Roche farmacêutica. Tá? A gente fez em 2011 um hot site, uma campanha onde era para uma divulgação de um dos produtos dele, que, na verdade, assim, a indústria farmacêutica não pode divulgar produtos propriamente, mas era para divulgar uma campanha de câncer do intestino. Né? E aí o neguinho da Beija-Flor tinha tido esse câncer, se tratou, e aí a gente usou ele na campanha. E era um hot site que você conseguia entrar e colocar um número de telefone e mandar um SMS. Na verdade era um voice message para uma pessoa, para ele receber essa mensagem e tal, de esperança ali que o tratamento dele ia dar certo. Esse tipo de ação, que é mais de campanha, né, que não é tanto de serviço, ele geralmente tem uma aceitação um pouco maior. Né? E aí, esses aspectos de segurança,
eles são minimizados. A gente tem um outro caso, por exemplo, não sei quanto vocês utilizam isso, mas o Citibank, por exemplo, costuma fazer bastante envio de tokens, né, para você poder fazer operações do Bitcoin via SMS. Então, você está acessando a página deles, você quer fazer uma transação, eles te confirmam o número do celular, você recebe um SMS, e aí você... Então, assim, nesse caso, o propósito é exatamente usar para segurança, né, para não permitir que seja feita uma transação sem que você autentique a pessoa, sabendo que ela é a pessoa que tem o telefone, né? Volta até naquele que eu estava colocando de ser realmente pessoal, né? Então, para você conseguir confirmar que é aquela pessoa, ele manda um token via SMS. Para confirmar a fidelidade. Isso. Ele manda. Põe lá uma lista de 5, 6 telefones. A TAM foi nosso cliente até a metade do ano passado. Eles fizeram um realinhamento por causa da fusão com a LAN, e aí acabou indo para uma agência que tem um alinhamento global. E a gente tinha bastante contato com o pessoal da TAM, enfim. Mas eu não sei se eu respondi. Desculpa. Saber a origem. Pede para você ligar e depois vai lá na cadeia. Aí é legal, por exemplo, a própria empresa disponibilizar as informações do site, daquelas a quantidade dessa campanha, as entradas de também, e isso faz com que uma credibilidade em torno do que está sendo feito. Tem um outro uso muito legal que eu lembro, que eu tenho como case, tem um consultório médico, agora vai me fugir aí o nome, mas que eles usam SMS para confirmar, né? No dia da sua consulta, eles te mandam, uma hora antes, eles mandam SMS confirmando se você vai ou não. Assim, é um uso que ele claramente é autorizado, né? Quando você faz o agendamento, ele te pergunta se ele pode te avisar, te mandar alertas, e é um serviço que é útil, né? Acho que esse é o ponto principal. Você não recebe aquele SMS e fala assim, ganhei a promoção do pão. Não quero isso, entendeu? Assim, isso é o que eu abri falando, a diferença entre o acadêmico, não, você vê bastante disso na teoria e tal, mas quando você faz na prática, você vê que isso não funciona. Né? Aí o critério para você medir se funciona ou não, ele varia. Né? Uma coisa é você medir do ponto de vista de investimento do budget daquele cliente em termos do reach dele, né? De quantas pessoas ele atingiu. Então, isso talvez seja uma medida interessante. Agora, do ponto de vista do usuário, né, da experiência de quem recebe a mensagem, é altamente questionável. Sim, isso é bem... Quando agências sérias estão fazendo essa investigação, geralmente é uma preocupação grande. Um mobile site, né? Então, começar pelo exemplo mais básico, a gente acabou de lançar em dezembro o portal novo da Rossi. Né? A Rossi Residencial é um cliente nosso, não concorre com a Coelho da Fonseca, o Coelho vende imóveis eventualmente da Rossi. A Rossi é uma incorporadora e construtora, e a Coelho é imobiliária. E no portal novo, a gente, obviamente, vendo no Analytics, vendo a quantidade de acessos de mobile, o Alan agora há pouco falou sobre o crescimento de 300% no ano passado. No site da Rossi, o crescimento foi de 600%, né, de acessos de mobile. E desses 600%, 70% dos acessos são feitos via iPad. Em um ano, em 2012, isso. Que, inclusive, é algo, assim, é uma métrica... A gente tinha um site antigo no ar, né? Agora a gente está medindo usando outros parâmetros, porque a gente lançou em dezembro o site novo da Rossi. Então agora tem uma visão toda de o quão o site está adaptado para mobile e o quanto deveria então ter de crescimento. Só para falar houve uma campanha sobre isso ou foi uma coisa que naturalmente aconteceu?
a questão, houve um incentivo ou não? A gente, no caso da Rossi, especificamente dentro da agência, a gente tem a conta digital da Rossi. Então, a Léo é a agência off e nós somos a agência digital. Eles fazem bastante mídia no digital, eles fazem muito links patrocinados. Tá? Então, aí a gente, dentro dessa verba de links patrocinados, sempre separa uma parte para mobile. E aí a gente consegue mensurar isso de forma separada. Então, sim, tem uma divulgação grande. Sempre teve essa divulgação, sempre no plano de marketing da empresa, sempre foi levado em conta. É que agora a gente tem uma versão nova, né? Então para a gente faz mais sentido ter divulgações específicas e conseguir medir isso para saber o quanto cresceu. Só falar muito rapidinho, só para a gente passar, o que eu queria comentar desse site é o seguinte: o que o Alan falou agora há pouco sobre o aplicativo deles, que usa a questão da geolocalização para mostrar os imóveis próximos e tal, foi exatamente esse mesmo mindset que a gente fez, só que para o mobile site. Então, a hora que você entra no mobile site da Rossi, ele te pergunta se pode usar a geolocalização, a sua localização, e ele já mostra os imóveis próximos. Né? E a gente procurou trabalhar num formato que era fácil para o usuário. Então, aqui você tem uma galeria de imagens que você fazendo swipe, você vai vendo já todas as fotos. Então, que são controles que você está acostumado a ver e usar no aplicativo, por exemplo, do Facebook, a parte de imagens, você sempre tem uma galeriazinha. Então, a gente tenta sempre usar as melhores práticas do mercado para fazer um aplicativo um site como esse. O foco desse site, a meta de conversão, é levar o prospect para o stand. Isso foi definido lá no começo. Né? Então, não basta fazer o site adaptado, com botões do tamanho certo, com menos peso, sem conteúdos desnecessários. Não tem aqui nada sobre a história da Rossi. Ninguém quer saber a história da Rossi quando está acessando o celular. Ninguém quer. Se uma pessoa no universo quiser, ele vai lá, tem um link no footer de versão completa, e aí esse cara vai dar print, vai dar zoom e vai achar isso no site na versão completa. Ok, ele continua sendo atendido. Só que a maioria dos usuários não quer isso. Então é importante ter esse foco quando se faz esse tipo de ação. É isso. Indo naquela linha daquele roadmap, depois de mobile sites, a gente tinha os aplicativos ou web apps, aplicativos híbridos e tal. Esses aqui são exemplos de 3 aplicativos que a gente fez ao longo do ano passado. O aplicativo Tan Mobile, na verdade, quem fez foi a Galápagos, que era uma produtora de mobile que a gente comprou em fevereiro do ano passado. A gente montou a área de mobile de forma estruturada dentro da agência, adquirindo uma empresa. E no portfólio deles, eles tinham o TAM Mobile e a TAM já era cliente da agência, mas para outras coisas e não para mobilidade. E aí a gente passou a atender eles como um todo. Para Sprinter, para Mercedes, né, a gente fez esse aplicativo no começo do ano passado para um acompanhamento do Campeonato Brasileiro. Eu não sei quantos de vocês usam aplicativos para acompanhar os jogos e tal, mas esse aplicativo, ele, na época que a gente lançou, ele tinha um diferencial claro, assim, em termos de visual. Depois eu tenho ele instalado aqui e posso mostrar para vocês. Ele é muito diferente, a equipe foi um trabalho excepcional da equipe para fazer algo que fosse diferente, para trazer esses conceitos de inovação em termos da navegação que está disponível. Não é aquele menuzinho de tab bar embaixo, os botõezinhos, ele é bem inovador. E esse do Itaú BBA, eles lançaram recentemente a divulgação oficial, mas o que eu queria trazer esses 3? Né? Mostrar aplicativos, que eles são aplicativos que fornecem, dão algum serviço para o cliente, para ele voltar a usar, né? Para ele fazer esse uso recorrente, para ele estar sempre em contato com a sua marca, e aqui em nenhum caso é de forma interruptiva. Tem que o aplicativo da TAM vai ter uma splashzinha antes de ele entrar mesmo nas funcionalidades. Mas a marca do cliente está sempre aplicada e esse aplicativo, por exemplo, o banco já tem 6 mil downloads. Né? Assim, é só de relatórios macroeconômicos. É só o pessoal que trabalha com finanças e precisa dessa informação. Quando eles publicam no banco, no Itaú BBA, um relatório novo,
todas as pessoas que têm o aplicativo recebem um push, uma mensagem avisando que tem um relatório novo. Então, sempre que tem essas reuniões do Copom, por exemplo, você vê um pico de utilização no Analytics, né, porque eles mandam os relatórios logo depois da reunião e aí as pessoas entram e acessam. Então, assim, são aplicativos que fazem com que o usuário esteja sempre em contato com a sua marca. Isso é uma coisa interessante. Aí, fugindo um pouco daquele básico, indo para a parte mais avançada, a gente tem, por exemplo, o que a gente fez para a Whirlpool, e esse documento é confidencial, por isso eu não trouxe ele fisicamente. A gente fez no final do ano passado um planejamento para a Whirlpool, das marcas Brastemp e Consul, a estratégia mobile que a companhia deveria seguir. Né? Aí vocês vão pensar, putz, mas 2013, 2014, em 6 meses muda tudo. Né? Mas o importante aqui é pensar não em termos da aplicação tecnológica que vai ser feita, e sim os nortes. Né? Então pensar em questões de internet das coisas, né? E pensar em, pelo meu celular, eu controlar esse ar-condicionado aqui. Né? Eu consigo fazer isso. Então, a Whirlpool, a Brastemp, principalmente, a Consul, um pouquinho menos, a Whirlpool investe muito nisso. Né? Eles têm essa visão já de médio e longo prazo, de definir esses goals e pediram para a gente fazer um roadmap, né? Fazer assim, como é que eu converso com o meu prospect? Eu preciso ter então um catálogo de produtos. Mas aí, como é que eu faço para ter vendas? Eu evoluo esse catálogo de produtos para ter um e-commerce. Mas e se a pessoa já for meu cliente? Como é que ela tem serviços? Legal, então eu tenho uma parte de autodiagnóstico. Lá fora, né, a LG e a Samsung já tem uma série de aplicativos que você coloca lá perto da sua lavadora que está fazendo um barulho estranho, e ele, pelo barulho da lavadora, ele faz um diagnóstico potencial de um provável problema que a sua lavadora tem. Né? Nessa última CES, Consumer Electronics Show agora em janeiro, uma série de empresas mostrando aplicações conectadas. Né? Então você via celular, via um aplicativo, controlar as luzes da sua casa, controlar eletrodomésticos, appliances. A Brastemp, tem o próximo slide, se não me engano, eles lançaram na metade do ano passado uma geladeira que tem um display, um LCD ali, para você gerenciar as listas de compras, etc. A gente fez o aplicativo para essa geladeira. Então já são alguns passos nessa direção. E a Whirlpool, ela tem essa visão de planejamento de mobile, essa estratégia. Então eu trouxe esse case mais para mostrar que não é só fazer o aplicativo e ter a mídia, divulgar e colocar ele na rua e tal. Tem toda uma parte de estratégia por trás, de ver que públicos que você está atacando, que objetivos de negócio que você quer alcançar. E algumas empresas acabam se preocupando mais. Isso é um sinal claro da maturidade de mobile no mercado. Tá? Essa geladeira? Você gosta dessa geladeira? Pois é. Deixa eu te explicar algumas coisas então. Sim, exatamente. Você tem uma ideia? Cada produtinho, minha filha ainda ficou lá, porque era algo divertido. Você tem uma ideia do que a Whirlpool está pensando hoje em dia? Sim, mais uma vez, não posso falar muita coisa, mas a gente vai ter sensores na geladeira para saber se quem está pegando e abrindo a geladeira é um adulto ou uma criança, por exemplo. Para você iluminar áreas dentro da geladeira, espécies diferentes. Então, assim, o quanto vai avançar isso para os próximos 2, 3 anos é impressionante. Então, essa geladeira, o primeiro produto deles, o primeiro nesse sentido, ele tem uma série de limitações. A primeira vez que a gente fez a reunião lá, a gente saiu limitando um monte de ideias, mas tinham muitas limitações de implementação de hardware, principalmente de normas da Anatel, de não permitir que você tenha uma antena ali. Então ela não tem conectividade. Né? Você precisa, o aplicativo que a gente desenvolveu, você lê os produtos da geladeira lendo um QR Code. Né?
Ou você tem um USB, que aí ele exporta essa lista de compras para lá e aí você tem que usar isso no computador. Por quê? Porque não podia ter Wi-Fi, não pode. Eles já têm no pipeline deles, isso já foi aprovado, né? Ter versões com conectividade. Né? Então, tem toda uma questão de esses appliances conversarem com um cloud central e aí você gerenciar isso. Então, assim, óbvio que a geladeira, o produto em si, é um dos melhores do mercado, né? E aí não puxando sardinha para o meu cliente, mas claramente porque é um produto que não é tão barato, né? É muito caro. Mas isso é a pontinha da pontinha do iceberg, que está para vir por aí. Eu vi essa geladeira também, além de trabalhar na área, sou funcionário Precisa ver. Eu não compraria para minha casa, desculpa. Compraria, a interatividade dela, bom. Por exemplo, meu empregado não conseguiria usar a geladeira fazendo essas funções. Então, partindo desse pressuposto que quem vai operar não sou eu, né, meu empregado, então já fica mais limitado o uso dessa tecnologia. Assim, o que eu posso garantir para vocês, garantir mesmo, que eu participei, presenciei nesse projeto, parte do projeto, não é inteiro, que eles lá internamente têm essas preocupações. Eles têm visibilidade sobre isso. Eles têm, isso está no escopo deles. Né? E aí eles têm limitações do que pode fazer. Quanto à usabilidade, eu achei complicado. E eu não sei, eu bato na tecla, eu tenho medo de falar, tá safe deles, mas eu garanto que esse pessoal mexe no celular de lugar que a gente, tá? E também antenado. A usabilidade dela não é muito. O que eu achei muito foi isso que eu não sei se eu vou pegar a hora que eu chegar das compras, já cansado, igual a gente falou, não. E ficar pegando produto a produto e colocando a data, né? Então, E eu vi lá que ela manda SMS, mas eu não consegui mandar, porque também eu vou lá, coloco lá ela aqui no comentário, eu vou lá, coloco uma cerveja, uma bebida, mando ela gelar e ela me avisa. Ela avisou, mas se eu estiver lá no banheiro, sei lá, não sei estudar. Então, até que a interatividade do aplicativo, eu não achei complexo não. Minha filha rapidinho já pôs recado pra mim. Já fez Isso é legal. Deixa eu te falar isso, peraí. Já avançada. Então, só para fechar isso, porque a gente também tem bastante coisa para passar, eu estou no começo ainda. A gente tem ideia, eu conheço da LG em 2011, na CES, no começo de 2011. Eles lançaram lá fora uma geladeira que ele consegue escanear o cupom fiscal. Né? Então você vem, e aí obviamente tem parceria com alguns supermercados que no final eles geram um código que ele possui as informações do restante, dos produtos todos. Então você escaneia só esse código e ele automaticamente já te mostra, já cadastra todos esses produtos ali para dentro. Então essa geladeira é legal também porque você chega no painelzinho dela e fala assim, o que tem aqui na geladeira? Tem maçã, creme de leite e tal. Aí você escolhe quais produtos você quer e fala assim, me fala umas receitas que usam isso aqui. Entendeu? É muito legal. Então, esse tipo de coisa, num time frame ali de 3 a 5 anos, vai estar bem mais presente no nosso dia a dia. Bom, eu vou entrar em alguns cenários agora, que aí tem os cases que não são só da agência, mas são outros. A gente já falou bastante desse primeiro, eu vou passar bem rápido dele, que é a questão de conveniência, vocês até já conhecem então essa geladeira. Mas pensar um pouco fora da caixa, o que é a mídia para o mobile? Né? Como que a gente interage print, TV e música com o mobile? E como a gente consegue gerar vendas no mobile? Quando a gente fala de conveniência, a gente está falando aqui sobre os últimos 10 minutos. A intenção, o objetivo é permitir que você tenha esse tipo de conveniência, de você, a sua geladeira, conversar com o aplicativo. Esse aplicativo, você pode criar uma lista de compras, independente de ter a geladeira ou não, eu recomendo que todo mundo baixe, obviamente. E você consegue compartilhar isso com sua esposa, por exemplo, né, uma lista. E aí, se ela está no supermercado e ela pega um dos itens, automaticamente aparece para você ali, Sabrina comprou este item. Então, assim, você consegue, vou fazer o
churrasco na praia com os amigos, você cria uma lista e compartilha com todo mundo, conforme as pessoas vão pegando, ele já vai te avisando. Então, é tudo nesse sentido, de usar o mobile para gerar conveniência no seu dia a dia. Quando a gente fala de mídia, vocês devem ter visto no reel da agência, tinha uma das partes, ele mostra esse anúncio que a gente fez para a Mercedes. Né? Esse anúncio de HTML5, em que você consegue ver o interior de uma Mercedes. Né? Então ele tem lá, mostra o carro e tal, e aí você dá um tap num iconezinho do interior e ele carrega o interior do carro. Mas qual que é a diferença? Né? O que o mobile tem de diferente que permite você fazer um banner, uma mídia mais legal, chame mais atenção? A gente usou o acelerômetro do dispositivo, né, que é o que controla a orientação espacial dele, para mostrar o interior do carro como se você estivesse dentro do carro. Então você abre ele assim, ele vai te mostrar ali a parte do volante. Se você vira, é como se você estivesse sentado dentro do carro e você vai vendo o carro, você consegue ver os detalhes do banco, você vê o teto, você... Por que a gente consegue? Eu acho que acabou a bateria, eu estava com um fiozinho só. Aí eu vou falar e vocês... O legal disso é que você consegue usar uma capacidade que só aquele dispositivo tem. Você não consegue fazer um banner como esse para ter esse efeito na web, né, no site. Você vai precisar necessariamente que o cara navegue por mal, é diferente a experiência. Então, o mobile permite proporcionar esse tipo de interatividade com mídias. A gente fez um outro anúncio para o STV, o STV também é nosso cliente, conectando o profile da pessoa e tal. Se ele estiver logado, a gente já pega isso automaticamente, senão ele faz o LinkedIn dela. Né? Então, a gente publicou isso na primeira edição, na edição de lançamento da revista Você S.A. Um dos primeiros anúncios de iPad. E a gente mostrava, via essas conexões, a gente mostrava um gráfico da sua área de influência. Então, você tem mais contatos em tecnologia, em marketing, em comunicação, e aí ele mostrava cursos do STV daquela área de atuação, para você ir para o intercâmbio exterior, tá? Atuar naquelas áreas. Então, assim, são coisas que a gente consegue fazer usando um dispositivo, aí é mais fácil de fazer. Print, vou mostrar um vídeo. Dictators and predators of free press have one thing in common. Only their opinion matters, and they must have full control over the entire media. To convince people that press freedom really is indispensable, we created a printout that literally speaks to the people. This is how it works. In newspapers, we published full-page photos of 3 infamous predators of press freedom. People were asked to scan the QR code on the photo and place their iPhone on the mouth of the person. As soon as they placed their phone on the photo, a mouth started to speak. But it was not the mouth of the person in the picture, but a journalist speaking about what's really happening nowadays in Libya, Iran, or Russia. The crackdown on opposition circles in Iran following the presidential election of 2009 continues unabated. Over the last 20 months, countless journalists have experienced periods of arbitrary detention or surveillance by the regime of President Ahmadinejad until they decided to leave Iran. To date, over 200 journalists and bloggers have been arrested. 40 are still in jail. They're accused of spying or acting against state security. Ele vai para o mobile site dessa campanha, tá? E aí lá você tem, para cada um dos QR codes, porque você tem vários ditadores diferentes. Então ele tem um ID específico que ele mostra o vídeo de um jornalista falando sobre aquele país. Isso aqui é só para mostrar um exemplo de interação entre print e mobile. Então, pode ser de mais, de melhor, bom gosto ou mau gosto, enfim. A menininha que fala poderia ter os dentes muito melhores dele. Mas é uma forma de mostrar essa convergência. Então hoje você consegue fazer um anúncio. E eu concordo um pouco com o que o Alan falou sobre QR Codes. Tem essa dificuldade das pessoas
efetivamente aprenderem a usar, mas uma coisa que eu acompanho bastante, eu assino a Exame, e de uns tempos para cá, todas as propagandas têm um QR Code. Entendeu? Por mais que a pessoa não esteja ali acessando e vendo, mas antes isso não estava no radar, né? Só que aí, nessa época em que aqui não era publicado, você pegava uma Wired, por exemplo, e lá todas têm um QR Code, né? Toda propaganda tem um QR Code. Por quê? Porque permite a pessoa que quer saber mais sobre aquele conteúdo, já na hora continuar, né? Na hora ter acesso ao restante das informações. A Natura fez um desse aí, que daí ela mostra maquiando um dos olhos, né? Na revista, um dos olhos, você coloca o seu celular e ele mostra como que a maquiagem que está no outro perfeito. A gente vai ver cada vez mais essas integrações entre as mídias de massa conhecidas antes do mobile, as 6 antes do mobile, e a 7 que é o mobile. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Então você quer dizer, assim, dentro da tua visão, que a code é uma coisa que vai expandir ou vai migrar para alguma outra situação? É uma boa pergunta. O que a gente acompanha no mercado que a code, por exemplo, lá fora já é bastante difundido. Não sei se vocês chegaram a ver uma ação que foi divulgada em Cannes, dessa última metade do ano passado, de uma varejista da Coreia. Eles fizeram uma peça que o QR Code ele só ficava visível ao meio-dia. Então eles queriam... ele era montado com as sombras do sol batendo ao meio-dia naquela placa. Eles queriam aumentar as vendas naquele período e aí a pessoa que escaneasse esse QR Code ganhava um desconto e aumentou as vendas. Você tem lá o case Tem escrito. um case da Walmart na Coreia que chama E-Mart. Tem ele aqui, depois você tem um espaço. E é muito legal. Então assim, o quanto as pessoas usam QR Code lá fora, o quanto está tendo adoção aqui dentro. Eu acho que como ponte para integrar o offline, o mundo offline com o online, é uma solução boa. Tem essas limitações de quem hoje em dia consegue usar, tal, mas é uma solução boa. O que a gente já tem visto é ir um pouco mais para esse conceito de RA. Né? E tem algumas questões de sound tag, tem algumas outras formas de você captar elementos do mundo real e interagir com o virtual. Tá? A gente vai falar sobre isso. Eu vou pular esse aqui, mas em linhas gerais, porque tem um vídeo também, mas em linhas gerais o que é esse aqui? Um ticket de um jogo de basquete nos Estados Unidos, existe um aplicativo que você liga esse aplicativo e aponta a câmera para esse ticket. Ele não é um QR Code, ele é uma imagem complexa que habilita um joguinho. Ele abre uma tabela de basquete e um jogadorzinho e aí você consegue interagir no celular e jogar. Se você pega o celular e anda ele e sai fora da área do ticket, ele para o jogo. Assim, é muito legal. Esse case que a gente fez para a TAM, a gente escreveu em Cannes no ano passado, no QR Code TAM. Nas janelas dos aviões tem uma imagem e aí você tem um aplicativo que a gente fez para o Natal e aí as crianças davam um tap ali e ela via o Papai Noel voando por fora do avião. Né? Então assim, toda uma questão de segurança de precisa usar em modo avião, tal. Então, por que nesse caso aí é porque justamente você respondeu que tinha que ser em modo avião, para eu não poder conseguir ler, porque eu tentei baixar esse aplicativo para poder ver, eu vi esse game, mas eu queria baixar para eu poder ver lá. Você tem dois momentos, né? O momento em que você está com o celular ligado e conectado à rede, para você baixar o aplicativo. O aplicativo tinha 6 megas, não era tão grande. Inclusive depois ele virou uma mídia para a TAM. Tá? A TAM ela tem uma empresa conjunta com a New Content que chama TAM nas Nuvens, que é quem cuida de toda a parte de revistas, dos vídeos que passam a bordo, etc. E eles transformaram isso numa mídia, então eles estavam comercializando. Empresas que quisessem que aparecesse a marca dela no avião para aquela ação, eles comercializavam. Então você tem dois momentos. Você tem um momento de baixar o aplicativo e aí no avião você tem que usar ele em modo avião. E aí por que tem que ser o aplicativo que você vai usar? Sim, não. Então porque essa ação específica é no aplicativo. Tá? Então essa ação ela não é um QR Code que um leitor qualquer de QR Code lê. Se você olhar a imagem, ela é uma imagem esticada. Ela é uma imagem complexa que ativa realidade aumentada. Tá? É diferente de um QR Code.
Ah, podia ser um QR Code também. Então, não, porque ali, por que não poderia? Aí, por alguns motivos, né? Primeiro porque um QR Code, as dimensões dele afetam a janela, né? Então a gente tinha que fazer uma coisa um pouquinho menor. Se você faz um QR Code pequenininho, é difícil de dar um tap, de acionar. Do lado do aplicativo, se você faz um QR Code, você tem uma série de aplicativos no mercado que leem QR Code, né? Só que aquele uso ele era específico para mostrar um código nosso, mostrar o Papai Noel e tudo mais. Então não era um acesso mobile. É diferente do que você faz num anúncio, você põe um QR Code, quando você dá um tap, ele vai para um site. Né? Você está usando o mobile web, que a gente chama. Nesse caso era um app. Por quê? Porque para você mostrar gráficos, para você ter interatividade, é muito mais complexo. Então a gente fez isso como um aplicativo. E tinha que ser offline. Tinha que ser offline porque está no avião. Isso, porque você está no avião. E nisso, você conseguia aproveitar, igual você falou aí, esse aplicativo, se de repente, porque o Papai Noel está lá fixo dentro do aplicativo, Isso. eu consigo aproveitar e fazer outras campanhas depois? Sim, exatamente. O que a gente fez? A gente chegou a fazer duas outras. A gente fez no Natal, ficou o Papai Noel, aí a gente faz um update do aplicativo para mostrar uma outra mensagem. Aí ficou uma mensagem institucional da TAM por um tempo, e em junho a gente fez um da fusão. Então ficavam dois aviões voando lado a lado, um da LAN e um da TAM, com uma mensagem. TAM e LAN voando juntas para você. Mas se a pessoa não atualizar o aplicativo, se ela não atualizar, continua a ver a antiga. Papai Noel. Isso. Mas aí, enfim, é uma questão da dinâmica do mundo de aplicativos. Você publica isso para a loja, a adoção é bem grande em termos de as pessoas que fazem updates. Se você pegar estatísticas, às vezes, depois eu até posso mandar na professora, disponibilizar para vocês. O aplicativo da TAM mesmo é um bom exemplo. A gente fez um update, ele tem uma base instalada de mais ou menos 500 mil downloads. Né? No último update que a gente fez, a gente teve 350 mil updates. Então, assim, a taxa de conversão é grande. Tá? E as pessoas continuam usando. Por que não usou um QR Code? Aí foi legal então, nesse caso, é RA, não é um QR Code. Tá? Aí, Mobile mais TV. Esse aplicativo do Yahoo, eu acabo tendo um pouco mais de contato com o Yahoo, porque minha esposa trabalha no Yahoo, né? Trabalha no editorial do Yahoo aqui no Brasil. E eles lançaram esse aplicativo na metade do ano passado, se não me engano. No começo do ano passado, abril. Não, em 2011. Estranho. Teve um update recente desse aplicativo, então um update dele no ano passado. Esse aplicativo é impressionante. Assim, se você, aqui, obviamente, com as redes nacionais de televisão, ele não funciona. Mas lá fora, você liga esse aplicativo e ele escuta o que está passando na TV, e aí ele identifica esse programa e te traz conteúdos adicionais para aquele programa. E te traz umas janelinhas para você conversar com outras pessoas que estão assistindo o mesmo programa que você, etc. É uma categoria de aplicativos que chama de second screen, né? Que são aplicativos, isso tem uma série de estatísticas a respeito, que as pessoas agora cada vez mais assistem TV com uma outra tela. Elas assistem TV com um tablet na mão. Então, esse aplicativo, a Pepsi, ela fez uma propaganda de TV em que ela tinha uma sound tag, né, que é um outro conceito de você ter um som específico que o aplicativo reconhece, e eles tinham uma promoção onde davam uma Pepsi de graça para quem usasse o aplicativo lendo esse sound tag. Aí você pode pensar assim, mas que campanha mais maluca é essa, que esdrúxula? Mas eles conseguem começar a medir quem que está acessando esse conteúdo e vendo mesmo TV usando o aplicativo. Isso também é um pouco mais comum nesses ads que são específicos do Super Bowl, por exemplo. Então, agora vai ter, estão divulgando a shortlist das empresas que vão passar as grandes propagandas do ano aí no intervalo do Super Bowl. E geralmente eles costumam fazer esse tipo de teste, né? Eles lançam na internet uma versão que tem interatividade com o mobile, e aí depois eles lançam uma versão do comercial full do Super Bowl. Vou dar uma corrida aqui porque a gente está em cima da hora. Essa aqui é uma empresa nacional, né? É um cara que trabalhou comigo lá na Tesla, né? Em 2002, 2003, o Guilherme. Ele saiu, ele é da área de criação, e eles fizeram esse aplicativo, eles estão para lançar aí nos próximos meses,
Eles têm um contrato de exclusividade com o SBT. Né? Esse videozinho é super curto, vale a pena passar. O tempo passou, mas o jeito de ver TV é quase o mesmo. Chegou o Clube TV. É um jeito simples de interagir com o que passa na televisão. Funciona assim. Baixe o aplicativo, escolha o canal que está assistindo e pronto. Você vai entender melhor a notícia navegando em infográficos. Pode comprar a bolsa da mocinha da novela. Acompanhar as estatísticas do jogo do seu time em tempo real. Customizar cores e acessórios daquele carro que acabou de ser lançado e até agendar test drive. Clube TV, a TV mais esperta. Second Screen. Aplicativos agora cada vez mais para esse conceito de assistir TV ou consumir alguma mídia usando um tablet para você pegar mais informações. A gente tem... Esse Clube TV já está lançado? Não, ainda não. O aplicativo ainda não está disponível. Eles começaram a divulgação um pouco cedo, na verdade, porque eles pegaram uma rodada de investimento e aí acho que se empolgaram um pouco, mas está para sair. Talvez tenham até questões de legal em relação ao uso do conteúdo da TV, enfim. Porque você faz um programa para a TV, você não tem contratualmente essas outras saídas, né? Então tem toda uma amarração de eu posso fazer um aplicativo que está lendo conteúdo do Patati Patatá, quer dizer, como funciona isso? Então essas amarrações são mais complexas. Hoje isso é legal mesmo. Sabe uma coisa que eu não vejo? Propaganda de aplicativos, são tantos aplicativos, e eu não vejo anúncio de aplicativos. Como você acha que você vê? Eu acho que daqui a pouco vai ter só propagandas de aplicativos. Facebook, por exemplo, tem bastante propaganda de aplicativos. Mas Tem. pela quantidade do que É um bom ponto. Assim, a gente, no lançamento do Sprinter, por exemplo, a gente fez uma campanha de mídia específica. Por volta de uns 20 mil reais foi gasto. Isso gerou uns 8 mil downloads do aplicativo. Então, assim, tem algumas continhas. A gente tem contato com, além de ter uma equipe de mídia internamente na agência, a gente tem contato com várias empresas, por exemplo, a Hunt, que é um amigo do Alexandre Jordão, que é focada em mídia para mobile. Então eles têm um inventário, eles servem, se não me engano, 6 bilhões de impressões mês. Que é um inventário México, Argentina, Brasil, então é muito grande. Então você consegue comprar e o valor unitário para converter num download é pequeno, assim, 50 centavos um download. Você pega uma parte da verba de mídia, investe nisso, você gera downloads. Aí o ponto todo não é gerar o número de downloads, é reter esse cliente, é reter esse consumidor. Né? Ele baixou e aí ele vai voltar no seu aplicativo é bom o suficiente. Aqui, os cases que eu estou falando, eles são mais focados nessa produção. Né? Então, falar de alguns aplicativos que a gente fez, que o mercado faz, que traz uma experiência legal para o cliente, para o consumidor, para que ele use isso de forma recorrente. Né? Então, mais mídia para mobile já está começando a se consolidar, da mesma forma que foi para o digital um tempo atrás, e você vai ter continhas ali de, eu tenho tanto de investimento, vou chegar em tantos downloads. Né? Isso, tem várias empresas que trabalham no que eles chamam de App Store SEO, né? De você ranquear os aplicativos, e quando você chega numa taxa, você está nas primeiras páginas ali, ele começa a pegar um crescimento, um incremento orgânico, né? As pessoas voluntariamente, elas já fazem download, independente da sua mídia paga. Então tem empresas que são especializadas em SEO de aplicativos. Isso mais lá fora, aqui ainda está começando. A própria App Store, ela tem uma ferramenta te dá algumas diretrizes. Isso, exatamente. Mas você acha que vai ser só por aí, então? É porque se você faz um anúncio em outras mídias, você tem bastante no print. Se você pensar que você via QR Code, você dá um tap e baixa. Eu lembro bastante, a nossa agência fica ali na Vila Olímpia, né? Aí tem o shopping Vila Olímpia e você tem um varanda, que é um supermercado. Né? Na frente do varanda tem 3 QR Codes. Tem o símbolo da Apple, o Android e um HTML com os QR Codes para você baixar o aplicativo do varanda. Né? Então assim, as pessoas tendem a divulgar cada vez mais, usar mídias proprietárias, né, no canal dele. Não custa nada ele pôr aquilo ali. Custa deixar a fachada mais feia, mas enfim.
Então, usar isso para gerar downloads. Vai ser assim, né? Mas não vai ser propaganda X. Assim, não tem uma fórmula assim, não, faz isso que dá certo. Entendeu? Eu vou pular porque Ele já já está está associado. Mas são ações associadas. Sim, pensando Não é- sempre não nesse é uma próximo, coisa só. não é isolado. É um conjunto. Eu faço questão que vocês baixem esse aplicativo, é sensacional. Ele é um aplicativo de um cantor que fez uma música e você consegue montar ela usando o aplicativo em estrofes diferentes. Então você tem uma quantidade quase ilimitada, muito grande na verdade, não é ilimitada, de músicas disponíveis no mesmo aplicativo, muito legal. Esse é um outro que ele funciona assim. Você imagina um bar, né, que você tem um playlist, está passando, tocando a música ali do barzinho e tal. As pessoas baixam esse aplicativo e fazem um check-in naquele bar e ele mostra o playlist. As pessoas podem votar nas músicas, falar, não, puta, eu não gosto dessas músicas. Se várias pessoas derem dislike, a música sai do playlist. Você pode pagar lá 5 centavos para adicionar uma música no playlist. É muito legal para permitir essa interatividade, tem uma questão de social ali, usando o mobile num ambiente físico, né? Não no ambiente real, não no virtual. Então é um aplicativo muito legal, que funciona lá fora. Mobile Retail, isso aqui é um case, eles fizeram uma pop-up store. Isso aqui eu quis trazer para mostrar um conceito que chama de geofencing, né? Que é o quê? Você determinar uma área, né? Num mapa, uma região, e aí pelo celular você consegue identificar que ele está dentro daquela área e aí sim você habilitar alguma coisa. Então esse case eles fizeram o seguinte, definiram algumas regiões do mundo em parques onde ficam sempre pessoas skatistas, pessoas mais do target deles, né, Airwalk, faz streetwear, né, que chama. E eles venderam uma coleção específica de tênis só naquele dia dentro daquele parque. Então a pessoa pegava, baixava o aplicativo, eles fizeram uma divulgação, obviamente. A pessoa estava ali naquele local, ela com um RA, ela via ali o parque e aí o calçado aparecia na tela, conseguia ver detalhes e tal, e eles tinham uma van parada, né, próximo. Aí você conseguia já fechar o pedido por ali e já comprar e pegar o seu tênis nessa van. Uma forma de usar o mobile para vendas, né? Então assim, uma forma um pouco diferente, mas que é legal a gente falar. Vou pular isso aqui, é um assunto sensacional, adoro, mas não vai dar tempo. O que eu tenho de tempo? Me fala. Já foi uma hora, né? Parece não, mas boa, né? Mas tudo bem, a gente vai na Ó, tem um vídeo de encerramento que vai. Faltou muita coisa. Não. Good job. Excellent. Well done. Level complete.
surroundings from your backyard. Life is a journey, and in this journey, we all want to do more, experience more, feel more, and live with no boundaries. And why shouldn't we? Sight System presents Sightseeing. Feel free to go anywhere. Esse vídeo tem um link no material e ele continua. E aí depois vocês acessem e assistem o final dele. Ele sai com uma menina e a lente ajuda ele a conquistar a menina. Tem o link no material? Tem o link. E na verdade assim, eu queria fechar com esse vídeo para mostrar o quê? Hoje o que a gente sabe, conhece de mobile, só que o iPhone 5, muito legal, fininho, rápido, muito legal. Isso aqui não é nada, entendeu? Você pensar nos conceitos de mobilidade, de usar localização, de pensar que é pessoal e que não é interrupção, embora que ele mostre interrupção, está na lente e tem um comercial, pensando nisso, a tecnologia em si vai mudar, né? Vai ter o Google Glass, já agora eles vão começar a mandar para os desenvolvedores que vão testar, né? Agora no começo do ano, mais para frente vão ter lentes assim, mais para frente vão ter implantes de chip. Isso vai acontecer, assim, é meio inexorável. Talvez eu queira que aconteça mais porque eu sou mais nerd, mas isso deve acontecer. E é importante perceber esses conceitos e saber como que a gente vai aplicar isso na prática, né, nos projetos que a gente vai fazer no mercado. E acho que é isso, na verdade. A conclusão, na verdade, é essa, né? Que esteja você preparado ou não, seus consumidores eles vão atrás de você usando o mobile. Ponto. Eles vão. Então, comecem a se organizar para fazer ações desse tipo. Tem alguns links legais que eu acho que está no material. Tem um material do Google muito legal com dados, informações para você tomar decisões sobre onde investir, como fazer projetos de mobilidade. O pessoal pediu para eu passar umas referências de conteúdos que eu acho interessante e tal. Enfim, peguei alguns que eu li recentemente e coloquei. E é isso. E essa apresentação, se quiserem baixar, é só dar um tap nesse QR Code e vocês baixam. É isso. Perguntas? A gente dá uns minutinhos para perguntas, tem? Perguntas? Não? Ninguém tem uma... Não, gente, deixa eu perguntar pra gente. É verdade. Acho que eles já estão cansados, exaustos. Tadinhos. Então seus netes estão uma pauleira hoje. Espero que tenha sido... Vai chegar uma outra avaliação para você, que é uma avaliação de rápido. Bom, né? Quando passa E quando acabar a próxima palestra, eu vou colher essa avaliação, uma avaliação já entregue e